Olá, aqui é Moisés Luna do UPM e bem-vindos ao PM Pills, a sua dose de conhecimento para quem quer passar nos exames PMP e CAPM. Olá pessoal, bem-vindo a essa série de vídeo que nós estamos tratando sobre temas associados com recursos humanos e temas muito recorrentes e comum ao exame PMP e CAPM. Já abordamos os dois iniciais aqui, os dois primeiros, e agora eu quero conversar com vocês sobre conflitos, o que nós precisamos saber em relação a conflitos para se sair bem no exame PMP ou CAPM. Isso aqui é apenas uma pincelada de alguns pontos mais chave para quem vai fazer a prova, não é tudo, mas acredito que as chances desses assuntos serem citados no exame PMP ou CAPM é altíssima. Então a primeira coisa que eu quero abordar com vocês é a visão de conflitos. Basicamente existem dois tipos de visões, uma antiga e uma atual. Na antiga, pessoal, antigamente o pessoal acreditava que o conflito ele era disfuncional, provocado por diferenças de personalidade. Ele devia ser evitado a todo custo e muitas vezes era necessária até mesmo a separação física das pessoas envolvidas. Já na visão atual, o conflito ele é visto como uma consequência inevitável das relações humanas e ele pode, ao invés de ele ser maléfico, ele ser benéfico e dependendo da situação é até desejável como meio para gerar transformação das pessoas. É nessa visão aqui de conflito que o PMI espera que você tenha a visão, atual, que o conflito ele pode ajudar o projeto, pode ajudar o time a crescer e amadurecer. Outro aspecto também muito recorrente no exame PMP e CAPM são as técnicas de resolução de conflitos e aqui eu quero apresentar para vocês essas técnicas. São 5 técnicas basicamente. A primeira delas e a mais importante de todas é a técnica de confronto, solução de problemas. É uma técnica ganha-ganha. Cuidado com essa palavra confronto, porque pode parecer que nós vamos partir para briga, alguma coisa nesse sentido, mas confronto, pessoal, é trabalhar as diferenças de ideias entre as pessoas, sentar essas pessoas juntas e de maneira que elas possam expressar suas opiniões, suas ideias de maneira tranquila, sabendo que ninguém vai julgá-las em relação a isso, Isso pode ser muito saudável. Então, nesse ambiente ocorre diálogo aberto e o gerente de projetos deve buscar sempre que possível aplicar essa técnica para resolver conflitos. Essa técnica mais importante que nós temos aqui em relação a técnicas de resolução de conflitos. Não quer dizer que as outras são desnecessárias, pelo contrário, elas podem sempre ser necessárias, porque às vezes as pessoas envolvidas no conflito não têm maturidade suficiente para resolver o problema dessa maneira. Então existem outras alternativas, como por exemplo a técnica de negociação, que já é uma técnica perde-perde. Por que ela é perde-perde? Porque de alguma forma as pessoas envolvidas no conflito elas saem perdendo alguma coisa. Então, se existia, por exemplo, um conflito, se a gente deveria alugar ou comprar determinada equipamento para o projeto, e o gerente de projetos ele intervém nesse caso e fala o seguinte: olha, nós vamos alugar 50% e comprar 50%. Então nenhuma parte conseguiu tudo o que queria e nem a outra conseguiu tudo o que queria. Então, portanto, é uma técnica perde-perde. De alguma forma você tem que ceder um pouco. Nós buscamos, no caso, encontrar algum grau de satisfação, e é a segunda opção do GP, caso a primeira não esteja disponível, caso a gente não consiga trabalhar o conflito através da técnica de confronto, solução de problemas, Então, essas são as duas principais, que você vai sempre preferir a confronto e, caso ela não esteja disponível, a negociação. Mas existe também a técnica de retirar, evitar, que é a técnica que eu busco recuar. É apresentado um determinado cenário, que eu tenho que resolver um conflito, duas pessoas estão em conflito e eu não tenho tempo, eu não tenho condições de resolver aquilo, ou não posso resolver aquilo naquele momento. Então às vezes eu vou falar assim: gente, podemos tentar resolver isso amanhã? E com isso eu ganho tempo,
eu ganho tempo para poder pensar numa resposta, para poder tentar lidar melhor com esse cenário. A técnica de panos quentes, também conhecida como acomodação, que ela busca, no caso, enfatizar acordos ao invés de diferenças. É uma técnica do tipo assim, as pessoas lá estão, naquele exemplo que eu dei para vocês, né, divididas entre alugar ou comprar determinado equipamento, né, e de repente o gerente de projetos intervém e fala assim, gente, calma, não precisa ficar nervosos em relação a essa decisão. Todos nós somos adultos, todos nós estamos querendo o bem do projeto, queremos fazer o melhor serviço, não é verdade? E todo mundo fala, é verdade, né? Então vamos resolver isso de maneira que a gente consiga atingir esse objetivo. Então, de alguma forma, eu estou colocando panos quentes, né, em cima de uma situação que poderia estar pior, né, que poderia conduzir a um conflito mais devastador nesse sentido. Então eu enfatizo, no caso, busco, né, enfatizar os acordos ao invés das diferenças de opiniões entre as pessoas. A técnica de forçar e direcionar pode às vezes ter que ser necessária, né? Então você sabe, por exemplo, que uma determinada decisão ela é melhor. E se você tem poder para decidir, você fala, não, gente, nós vamos seguir esse caminho, né? Que é uma técnica que impõe um determinado ponto de vista. As pessoas têm que acatar, têm que aceitar aquela decisão, no caso. Uma parte vai ganhar, felizmente, a outra vai perder, infelizmente. Então, inclusive, posteriormente, nós temos que, inclusive, administrar essa questão da parte da pessoa que perdeu, né? Então o gerente de projetos ele tem que estar consciente e ciente de tudo isso. Agora a pergunta é, qual que é a melhor? Já até falei com vocês, né? A melhor técnica é confronto, solução de problemas, né? Se porventura alguma questão perguntar a vocês, essa deve ser a resposta. E caso ela não esteja disponível, vai ser negociação, tá bem? Outros dois assuntos para a gente poder fechar esse assunto, esse tema aqui de conflitos, os passos a seguir para resolver o conflito. Existem alguns passos que devem ser obedecidos, que são definir o problema real e a causa raiz que está gerando o conflito, analisar o problema, identificar soluções, é importante observar que está no plural e não no singular, né, que eu posso ter mais de uma solução, escolher uma dessas soluções para a gente possa aqui na sequência implementá-la, né, e verificar posteriormente, né, revisar a solução e confirmar se o problema, no caso, ele foi resolvido. Então lembrem-se, né, dessa sequência. Como eu já mencionei anteriormente em outro vídeo, a gente não precisa ficar decorando isso, mas a gente tem que ter uma ideia de como que funcionam as coisas, como tratar um conflito de forma mais adequada, né? Seguindo justamente esses passos, definindo o problema real, analisando o problema, identificando as soluções, escolher uma, implementar e depois confirmar se ela foi realmente efetiva. Por fim, pessoal, a pergunta agora que eu faço para vocês, qual que é a maior fonte de conflitos? Será que é personalidade? Bom, algumas pesquisas científicas já procuraram saber, né, quais são as principais fontes de conflito e descobriram o seguinte, interessante, olha só, personalidade não é a principal, pelo contrário, ela é a última na minha lista. A maior fonte de conflito que nós temos em projetos são prazos e cronogramas, né? Então tá até de caixa alta aqui, o primeiro e o último, porque esse sim, né, o primeiro e o último, vocês precisam decorar, saber qual que é a principal fonte de conflito, que é prazos, e saber qual que é a menor fonte de conflitos, que é personalidade, porque o exame vai tentar te pegar em algum momento ali, te confundir de maneira que você marque a opção de personalidade. Então lembre principalmente desses dois. No e-mail eu tenho prioridades no projeto, recursos de mão de obra, opiniões técnicas, procedimentos administrativos e custos. Mas esses dois aqui que estão nos extremos, eles são os mais importantes, com maior probabilidade de serem citados no exame PMP. É isso aí, pessoal. Valeu! E aí, você quer receber mais conteúdos como esse? Você pode inscrever-se no meu canal no YouTube, você pode também dar um like na minha página no Facebook ou assinar a minha newsletter em upm.com.br. Um abraço e até mais!